Deus. Aleluia. Ficou ótimo. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria, uma vez mais, estar aqui com vocês, podendo cultuar a Deus, e na ocasião, mais uma vez, a minha alegria transborda, porque a mim foi outorgado o privilégio de fazer menção da palavra de Deus. Eu costumo dizer que depois de adorar, o que eu mais gosto de fazer é pregar. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edmundo, que está aqui na nossa retaguarda. Eu vou virar, por causa que a minha visão só está sendo frontal, dada a limitação dessa máscara. Muito obrigada de todo o meu coração, pastor Edmundo. Amém. Pelo espaço cedido, mais uma vez. Nós temos um carinho muito grande por esta igreja e pela liderança que Deus constituiu sobre esta obra. Eu quero justificar a ausência da minha esposa, que desde o meu envolvimento no acidente, hoje é a segunda agenda que ela não me acompanha, e ela pediu para justificar, porque foi por motivo de força maior. Já foi apresentado o cantor Ageu Luiz, que está trabalhando conosco e servindo a Deus para a glória de Cristo, por onde nós temos passado. O presbítero Gabriel também é um pregador do Evangelho e nos dá a honra de nos acompanhar, e ouvindo ele, dos lábios dos pregadores ali de Goiânia, o quão bom é pregar e cooperar com esta obra, ele tinha desejo de conhecer o Senhor, pastor Edmundo. E eu disse, esse sonho teu é fácil de realizar. E aqui está o presbítero Gabriel. Amém. Queridos, abrem vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque está no Antigo Testamento, já mais para o final do Antigo Testamento, antes do livro do profeta Sofonias. Abacuque capítulo 3, e nós vamos ler nesta oportunidade os versículos de número 17 e também 18. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Esta é a palavra que Deus propôs ao meu coração e que eu quero compartilhar com toda a igreja. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, segundo a versão que está nas minhas mãos, diz-nos assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar e de exaltar ao Deus da nossa salvação. Eu quero acreditar que a maioria da igreja, uma vez que, se não me falha a memória, no mês de outubro, estivemos aqui após os 3 meses do meu acidente, contando e compartilhando um pouco da experiência que Deus nos deu. E dado este motivo, eu não entrarei muito em tais detalhes, mas quero apenas aproveitar a introdução do que Deus tem para nós, para mais uma vez, pois não me canso em ser grato a Deus pelas vossas vidas, em ser grato a Deus pela existência desse ministério que tanto orou em meu favor e que tanto contribuiu para a minha recuperação. Está com 6 meses que eu me envolvi naquele acidente doméstico, cuja qual queimei 92% de todo o meu corpo.
Fui desenganado, os irmãos sabem um tanto quanto eu, 4 vezes pela medicina, dando 3 paradas cardíacas em apenas 17 dias, entrando em transe por causa das dores 5 vezes em menos de 15 dias. Só que tem uma coisa: com a oração da igreja, até depois de 4 dias sepultado, o Senhor traz a vida de novo, e o profeta está aqui para profetizar. Aleluia. Outro dia eu estava meditando lá no Evangelho, quando o escritor narra a história de Lázaro, o amigo de Jesus. A Bíblia diz que o próprio Cristo informa aos apóstolos: vamos a Betânia visitar o nosso amigo Lázaro. Para Jesus chamar alguém de amigo é um termo muito forte, é uma palavra que vai além da realidade. O próprio Cristo, em dada ocasião, informou aos 12 apóstolos: já não vos chamo mais de servo, porque o servo não faz nada mais do que o teu dever e a tua obrigação, mas a partir de hoje eu vos chamo de amigo. Aleluia. Quantos amigos de Cristo nós temos aqui nesta noite? Glória ao Deus da nossa salvação. Meditando na história de Lázaro, eu me deparei num paralelo com o que aconteceu comigo, pois a Bíblia diz que depois de 4 dias de sepultado, não foi 4 dias de morto, foi 4 dias depois do sepultamento, que Jesus chega na caverna em que enfiaram o vaso e acabaram com a história do menino que era amigo de Jesus. Quem sabe você que veio aqui nesta noite e está fazendo esse Projetando 2016, se encontra como Lázaro, amigo de Jesus, mas a circunstância, as dificuldades dos últimos dias te meteram dentro de uma caverna, acabaram com a tua história, colocando uma pedra e deixando um ponto final, dizendo: já era, acabou. Só que tem uma coisa: o amigo da igreja já desceu na congregação. Aleluia. Te prepara, porque vai ter milagre de Deus aqui nesta noite. Deus tem pra mim. Oh, glória. Um novo tempo Deus tem pra mim. É hoje, Jesus. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. O amigo chegou, e quando o amigo chega, a Bíblia diz que ele ordena: tirai a pedra. Pedra no sapato é um ditado popular brasileiro, de algo que incomoda, de algo que prejudica e atrapalha. E vai um conselho divino: tira a pedra da tua história, larga de ser pedra de tropeço para atrapalhar a obra. É melhor ser servo, meu filho, porque tem milagre, tem vitória, tem providência divina. Aleluia. Jesus disse: tirai a pedra, larga de ser pedra de tropeço, deixa de atrapalhar a obra a crescer. Oh, glória. Quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O menino, amigo de Jesus, saiu todo enfaixado. Quem sabe ele estava todo de branco igual eu, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo liberou uma palavra de ordem, dizendo: desatai as ataduras do menino e deixai-o ir. Que negócio é esse, pregador? Aplica a mensagem e eu vou aplicar, então recebe. Jesus estava dizendo:
desata essa atadura, porque ninguém impede um amigo de Jesus de fazer a obra. Deixa o menino prosseguir, a história dele ainda vai longe. Essa aqui não morre aqui na caverna, essa aqui vai. Quem vai prosseguir? Vai acontecer milagres hoje aqui. Vai acontecer milagres hoje aqui. Não me importa a sua dor, o meu Deus é doutor. Vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Pastor Edmundo, quando Deus me deu esta revelação, eu descobri que nesses últimos dias Deus está com tanta pressa em que a obra dele seja feita com excelência, que eu fui obrigado a fazer uma retrospectiva da minha vida e olhar aonde a pedra estava impossibilitando e atrapalhando a obra. Quando eu tirei a pedra, eu disse: Jesus, o Senhor fez comigo igualzinho o Senhor fez com Lázaro, só que comigo foi diferente. Antes das ataduras ser desatada, antes de eu acabar o meu tratamento de branco e com máscara no rosto, Jesus já liberou uma ordem no mundo espiritual: deixa o vaso ir, deixa o profeta pregar, deixa fazer a obra. Ninguém impede, ninguém atrapalha. 2016 é ano de tirar a pedra, 2016 é ano de dar a volta por cima, 2016 é ano de sair da caverna. Agora deixa eu dizer uma verdade. O livro que nós fizemos menção tem o nome como título do próprio profeta que o escreve, ou que é o autor. E a palavra Abacuque significa abraço, ou pelo menos é o que a maioria dos teólogos afirma. Isto quer dizer aquele que foi abraçado por Deus. Porém, o profeta começa o seu livro pequeno, de 3 capítulos, como o Bambambam ou o Senhor das razões. Profeta não é super crente, profeta não é anjo. Eu costumo brincar aonde eu chego e digo: irmão, só faltou asinha, porque já está todo de branco igual anjinho. Mas profeta é vaso, e é vaso de barro. E o homem, ele é uma ferramenta sujeito a errar e a falhar se não vigiar. E o profeta começa o capítulo 1 questionando contra o próprio Deus. Aonde está Deus? Cadê Deus? A justiça foi embora da nação. O pobre sofre na mão do rico. O grande humilha o pequeno. Os órfãos não têm liberdade nem espaço, tampouco a viúva possui. Cadê Deus? Cadê a justiça? Está como o brasileiro refletindo na situação. Como recentemente eu vi uma reportagem de um filósofo brasileiro dizendo: o pai de família desempregado não pode entrar numa mata para caçar, uma caça para alimentar os seus filhos, porque senão será preso sem liberdade de fiança. Mas o Bambambam, que aprendeu a dar nó na gravata, rouba bilhões do cofre brasileiro, e com menos de 3 meses, a autoridade máxima da nação, de presente de Natal, libera o mesmo da prisão. Como o homem dá vontade de questionar e perguntar: cadê a justiça? Aonde Deus está? Mas quem somos nós para questionar contra Deus? Quem somos nós para fazer como os neopentecostais ensinam por aí? Por Deus na parede. Enquanto Jó, o patriarca, questionou
querendo resposta, a história dele só foi declinando. Só foi declinando. Pesa-me em balança justa. Quem sou eu para dizer para Deus pesar as minhas obras? Ei, o salmista diz: em pecado eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sou pecador por natureza abraâmica. Se não fosse Cristo Jesus, pelo poder do teu sangue, eu nunca teria acesso aos céus de glória. Paulo disse: não é por obra, para que ninguém se vanglorie, mas é pela fé em Cristo Jesus. Então quem sou eu para indagar com Deus ou questionar com Deus? Mas tem momento na nossa vida que por causa do nosso status, ou quem sabe por causa do nosso nome, ou quem sabe por causa do poderio que nos é confiado, ou quem sabe por causa do anel que está em nosso dedo, ou o diploma que nós temos na parede, a gente acha que tem o direito. A palavra profeta é muito forte. Ser profeta é ser porta-voz do céu aqui na terra. Ser profeta é ser representante do reino do céu aqui na terra dos viventes. Ser profeta é status, ser profeta é honra, ser profeta é glorioso. Mas apesar do status, da honra e da glória a nós confiado, isto nunca nos fará maior do que Deus, para termos o direito de questionarmos com Deus. Agora tem uma outra verdade que eu preciso dizer nesta noite. Enquanto o homem está questionando, Deus ainda tolera. Não é que ele aceita, é diferente, ele tolera. Agora o que Deus abomina é quando o homem começa a murmurar. Porque o murmurador, ele se acha o dono da razão. Ele nunca ouve o outro lado da moeda. Mas enquanto você está apenas questionando, você ainda no fundo tem sensibilidade para parar e ouvir o outro lado da moeda. E Abacuque não era murmurador, ele apenas era questionador. Ele queria resposta, ele estava fazendo perguntas. Só que tem uma coisa: quando Deus abre a boca dele para falar, até quem acha que é dono da razão tem que abaixar a cabeça e escutar a voz de Jeová. Quando Deus começa a falar no capítulo 2, Abacuque para e ouve a voz de Deus. E sabe o que Deus disse para o profeta? Na linguagem de hoje, no idioma corriqueiro nosso, Jeová estava dizendo: Abacuque, deixa eu lhe dizer uma verdade, eu ainda sou Deus, e nem vou deixar de ser Deus. Eu estou no controle da situação. Pode descansar teu coração, porque eu não perdi a ninhada do negócio. Certa ocasião, Jesus abaixou para lavar os pés dos apóstolos, e Pedro, dono da razão, disse: os meus pés o Senhor não lava. Longe de mim do Senhor se curvar na minha presença. Aí Jesus disse: ô Pedrão, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Em outras palavras, o que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas vai entender amanhã, porque eu não perdi o controle. Eu sou Deus. O negócio pode até parecer estar fora da ordem, mas eu ainda sou Deus. E quando Deus termina de explicar, Deus chama o profeta em particular e diz para ele: vaza, o justo foi chamado para viver pela fé. Questiona não, meu filho, aceita a vontade de Deus. Aqui ninguém põe Deus na parede, aqui ninguém encurrala Jeová, porque nós aprendemos com o próprio Cristo.
quando ele foi ensinar os apóstolos a orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade. Oh glória! Tem gente pensando por aí que Jesus tem uma gravatinha de borboleta no pescoço e está aqui nesta noite igual garçom, só para servir o teu pedido, como se ele tivesse que fazer do jeito que a gente quer. Ei, ele é Deus, meu filho, ele está no trono, igreja, ele é Senhor. O negócio aqui é obedecer, é ser fiel, porque ele é Deus. Abacuque quer um conselho? Viva pela fé. Como assim, Senhor? Não questiona não, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Você não precisa ver para crer, você não precisa enxergar para acreditar. Como assim, pregador? Você está projetando 2016 e de repente até agora você não viu nada, mas ninguém arranca de você a certeza que esse ano vai ser diferente. Porque apesar de você não estar vendo nada, você está crendo na providência divina. O cego Bartimeu não enxergava um palmo à frente do nariz, mas ninguém conseguiu calar a boca do menino, porque ninguém arrancava a certeza na alma que era Jesus Cristo que estava ali. Como eu já disse aqui em outra ocasião, se eu tivesse lá, eu teria perguntado ao cego Bartimeu: que certeza é essa? Que convicção é essa? Que Jesus Cristo está aqui. Você poderia colocar Pedro na frente de Bartimeu e dizer para ele: adora, é Jesus, porque não é difícil enganar um cego. Mas sabe o que Bartimeu ia responder para mim? Ele ia dizer: pregador, quem foi que disse que eu preciso ver para crer? O justo foi chamado não é para andar por vista, mas é para andar por fé. E eu creio na presença de Deus, eu acredito que Ele está aqui. Quem crê que Deus está nesse projetando? Quantos acreditam na presença dEle? Deixa eu ver, só quem crê na presença. Ragato, remanto, rimia, nicantoremanai. Aí sabe o que acontece? O profeta, depois que escuta a voz de Deus, ele conclui o seu livro no capítulo 3, diferente de como ele começou. Porque quando ele começou como profeta, como gente grande. Quando ele começou o capítulo 1, ele começou questionando, achando ser o dono da razão. Mas sabe como que ele terminou a sua história? Adorando ao Deus dos céus acima de tudo. Como assim, pregador? Antes de Abacuque ser profeta, ele era adorador. Porque ele termina o seu livro com a canção, dizendo aos teólogos e estudiosos da Bíblia que ele fazia parte da equipe de louvor que sabia compor melodia e louvar ao Deus do céu. E eu conheço cantor que canta com a voz bonita, mas levita que louva ao Deus dos céus, deixa eu lhe dizer uma verdade: todo levita que louva ao Deus do céu, ele é adorador. Não tem como ser levita e louvar a Deus sem ser adorador. Mas tem momento na nossa vida que a gente esquece da onde Deus nos arrancou, a gente esquece da onde Deus nos tirou. Abacuque começa o seu livro esquecendo que antes dele ser profeta, ele era adorador. E adorador não questiona, adorador adora. Lembra do leproso do capítulo 3, se não me falha a memória, versículo 8 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ou vice-versa. O leproso chega diante de Cristo, prostra-se na presença do Mestre, adora o Deus do céu, e quando ele termina de adorar, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Mas primeiro ele adorou, porque adorador não vem na igreja simplesmente por aquilo que Deus é capaz e pode fazer.
Adorador vem na igreja por causa que Deus é Deus. E está para surgir um adorador que não alcança um milagre. Depois que o leproso adorou, ele disse: se o Senhor quiser. Olha a humildade. Quem é adorador tem até humildade, querido. E sabe o que acontece? Jesus olha para ele, toca nele e libera uma palavra de vitória dizendo: quero ser limpo. Sabe o que Deus está mandando eu dizer nesta noite? Se tem adorador nesse Projetando 2016, te prepara, porque Jesus está dando uma ordem para me liberar uma palavra profética para lhe dizer: eu quero. Jesus está dizendo nesta noite, igual ele disse para o leproso adorador: eu quero o bem-estar da tua casa, eu quero a vitória do teu ministério, eu quero a bênção da tua finança, eu quero o sucesso do teu casamento, eu quero. Quando eu vejo Abacuque terminando o seu livro como um levita, na qualidade de um adorador, eu aprendo algumas coisas que eu preciso dizer. O homem precisa descer do pedestal. O homem precisa reconhecer que antes dele ser profeta, ele era adorador. Eu não vim aqui pregar simplesmente para você, porque a espada de Jeová não é igual a espadinha de samurai, emborcada que só tem um corte. A espada de Jeová é uma lâmina de 2 gumes, meu filho, que corta aqui e corta aí. Deus está falando com o vaso aqui também. E eu não sou super-homem. Você acha que lá na UTI eu não questionei? Ou você pensa que eu entrei na UTI santinho? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Teve um momento na UTI que eu comecei a questionar, como se eu fosse o dono da razão, simplesmente porque eu sou pregador, simplesmente porque eu tenho um cursinho de teologia com carimbinho do MEC. Isso não me dá direito de subir na sala do trono e pôr Deus na parede, não. Mas eu achei que eu era o dono da razão. E disse: o Senhor não falou, meu Deus, que enquanto eu estivesse fazendo a tua obra, o Senhor cuidaria de mim, da minha casa? Agora olha aqui para o vaso. E se eu morrer, o que será da minha família? Outro sim, meu Deus. Eu estou aqui na UTI porque eu estava cumprindo com o meu dever, cuidando das minhas 2 filhas, principalmente a minha menininha de 1 ano, que estava com pneumonia. Eu estou aqui acidentado porque eu fui cuidar da minha filha. Amor de pai. Só que eu não estava murmurando, não. Eu estava só questionando. E Deus tolera quem questiona. Quem sabe Deus te trouxe aqui, meu querido, para amanhã você não murmurar. Ainda dá tempo de descer do pedestal. Ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo de reconhecer que antes de você ser alguma coisa, você era adorador primeiro. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim lá na UTI? Deus falou ao meu coração de uma forma sobrenatural. Eu comecei a chorar e dizer: vou morrer. O que será dos meus filhos? Aonde o Senhor estava, Deus? E eu comecei a chorar, fechei meus olhos. E de repente eu vi como se o estuque do hospital se abrisse, como um portão eletrônico dividido no meio, e como uma luz de uma lanterna ou um farol poderoso desceu do céu em cima da minha barriga. E de dentro daquela luz que descia lá do trono, eu ouvi uma voz dizendo: meu filho, sendo tu um pai pecador, um mortal que não passa de pó e que ao pó tornará, está aí na UTI por causa dos teus filhos e o amor teu para com aqueles que eu lhe dei. Quanto mais eu, que sou um Pai santo e um Deus fiel.
não cuido dos meus? Já te provei o meu amor, quando eu enviei o meu filho. Não foi arcanjo que desceu na cruz, não foi serafim que foi cravado na cruz. Eu mandei o melhor que eu tinha e tenho aqui no céu, só por amor à tua vida. Quando Deus falou aquilo, sabe o que o vaso aqui fez? Eu voltei a fita e lembrei que antes de eu ser teólogo, antes de eu ser pregador, antes de eu ser profeta, antes de eu ter viajado 11 países pregando, eu lembrei que eu era adorador. E eu lembrei que adorador não questiona, adorador reconhece o senhorio de Deus, adorador aceita a vontade de Deus, adorador por excelência é diferente. Aí sabe qual foi a minha atitude? Eu voltei ao primeiro amor, como o profeta Abacuque termina dizendo: Senhor, aquele que no capítulo 1 questionou, indagou, tentou te colocar na parede, agora tem uma verdade para dizer: se a figueira der fruto ou deixar de dar fruto, o Senhor continua sendo Deus. Se a terra produzir mantimento ou não produzir, o Senhor continua sendo Deus. Se no curral tiver gado ou o curral tiver vazio, o Senhor continua sendo Deus. E eu te exaltarei na beleza da tua santidade. Abacuque está dizendo: se Deus fazer ou deixar de fazer, eu não tenho que questionar, eu tenho é que adorar, porque Ele nunca vai deixar de ser Deus. Eu já disse aqui, vou dizer de novo, e não tenho vergonha, porque eu estou igual ao apóstolo Paulo, não me canso de repetir as mesmas verdades. Nós estamos vivendo uma época que o povo está brincando de ser crente, se misturando com o mundo. Crente não tem diferença, luz não se mistura com treva. Crente é crente, meu filho. Homem de Deus é homem de Deus. Mas nós estamos vivendo uma época, parece que tudo é comum e tudo é normal. O pecado já não é mais pecado. O que era pecado ontem, parece que hoje não é pecado mais. Que evangelho é esse? Que religião é essa? Deixa eu lhe dizer aqui uma verdade. Tem uma meninada nova brincando de ser crente, empolgado em ser pregador e achando que igreja é empresa para lhe fornecer dinheiro. Imagina que ser pregador é a mina, é a fonte, é a veia de enriquecer. E sai por aí todo empolgado, pegando o microfone e usando uma oportunidade tão linda como essa que me foi dada aqui hoje, para dizer: se Deus não fazer, eu deixo de ser crente. É muita ignorância de um homem só. Deus fazendo ou deixando de fazer, meu filho, Ele continua sendo Deus. Tem outros que dizem assim: se não acontecer, ainda pega a Bíblia, eu rasgo a Bíblia. E daí, meu filho, isso é uma afronta à palavra de Deus. Tu vai rasgar a Bíblia, afrontar a Deus, e Deus continua sentado no trono sendo Deus. Eu estou igual os 3 amigos de Daniel, nome de guerra que até nome de demônio são: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ó rei, fica sabendo, Senhor, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, porque Ele é Deus. Mas tem uma coisa: se Ele não quiser nos livrar, Ele continua sendo Deus. E nós aqui vai continuar sendo judeu. Ninguém vai desviar porque a porta fechou. A gente continua entregando o dízimo, vindo na escola dominical, vestindo a camisa do ministério, sendo fiel à liderança. Ninguém vai desviar aqui, ó rei. Naya mandou mandar, recanta.
Jesus olhou lá do trono, pediu o pai licença e falou: pai, adorador desse jeito não dá para ficar aqui em cima assistindo, deixa eu passar na prova com eles. E os meninos entrou na fornalha e o Nazareno entrou junto. Aleluia! Cadê os adoradores por excelência que vieram aqui adorar a Deus em espírito e em verdade? Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Não dá mais para questionar, não dá tempo de murmurar. Quem somos nós para indagar? Ô Davi, arranca a cabeça de Saul, puxa o tapete desse camarada. Davi olha e fala: eu? Quem colocou ele lá foi Deus, é a responsabilidade de Deus. Uma coisa eu sei, há uma promessa de Deus para a minha vida e ela vai se cumprir. Querendo Saul ou não, ela vai se cumprir, porque a unção foi derramada na minha cabeça, a palavra do profeta foi liberada. Então eu não vou mexer com ninguém, nem puxar tapete de ninguém. Eu vou é cumprir com o meu dever. Eu vou é compor melodia, louvar a Deus, adorar a Deus. E não tem ninguém que salmodiou mais do que Davi, adorador por excelência. Deixa eu lhe dar um conselho: quer vitória este ano? Adore a Deus. Não tem nenhum meio melhor ou mais fácil para alcançar a vitória, se não for adorando. O jeito mais simples de alcançar um milagre é através da adoração. Eu já estou terminando, mas eu preciso frisar, para que fique guardado na tábua do teu coração. Questiona não, Vaz, adora. Eu sei que um dia, se Deus não voltar até isso acontecer, eu não vou terminar minha carreira como pregador viajando por aí. Até mesmo porque a idade vem, o pulmão acaba, ainda mais o meu, que cozinhou e foi condenado por 3 médicos, dizendo que nunca mais eu poderia pregar. Então eu tenho convicção que mais cedo ou mais tarde eu vou estar à frente de uma obra pastoreando. E sabe qual é a minha oração? Deus, me dê adoradores para me apacentar. Porque quando a gente apacenta adoradores, pastor Edmundo, a gente não apacenta questionadores. E quando não tem questionador, não tem problema, não tem dificuldade. Porque adorador obedece, adorador aceita, adorador submete, adorador adora com porta fechada ou com porta aberta. Adorador dá glória a Deus fazendo ou Deus deixando de fazer. Adorador é igual o profeta Abacuque. E o Espírito Santo está me dizendo que tem adorador nesta noite. Tem crente aqui que entrou como profeta.